Foi uma coincidência. Nós até rimos disso depois. No seu primeiro depoimento, você falou que... Eu não depondo lá na delegacia. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Sua filha é rica. Já viu dar ruim pra quem é rico? Preocupavam e ainda se preocupam muito com o dinheiro do Arthur. Aliás, a Pilar, que é irmã dele, tentou intervir. Nos próximos acontecimentos de Quem Ama, Cuida. Adriana viverá os momentos mais difíceis de sua vida, mas justamente quando tudo parecer perdido, uma revelação inesperada começará a mudar completamente o rumo da história. Tudo começa quando Adriana é cercada pelas autoridades e levada para a delegacia sob a acusação de tentativa de fuga. Otoniel assiste a cena sem conseguir acreditar no que está acontecendo. A jovem tenta explicar que apenas saiu para ajudar a mãe que estaria passando mal em um local distante da cidade, mas ninguém parece disposto a ouvi-la. Já na central, Adriana é colocada diante do inspetor Paulo. O clima é pesado e a autoridade não esconde a irritação ao saber que uma investigada deixou a cidade sem informar seus movimentos. Senhora Adriana Brandão, a senhora estava fugindo das autoridades. A pergunta cai como uma sentença. Mesmo desesperada, Adriana insiste que tudo não passa de um enorme mal-entendido. Ela explica que jamais pensou em fugir e que apenas correu para socorrer a mãe. No entanto, o inspetor está convencido de que ela está mentindo. Pouco depois, Adriana escuta as palavras que mais temia ouvir. A senhora está detida. O mundo parece desabar diante dela. Sozinha na cela, a jovem sente que está encurralada. Enquanto tenta conter as lágrimas, começa a suspeitar que tudo foi cuidadosamente planejado para destruí-la. Em seu coração, cresce a certeza de que Pilar está por trás daquela armadilha. Mas enquanto Adriana perde as esperanças, Pedro entra em cena. Ao descobrir a prisão da cliente, o advogado corre para a delegacia completamente revoltado. Ele confronta o inspetor e afirma que Adriana caiu em uma armação. Segundo Pedro, sua cliente jamais tentou fugir. Ela apenas agiu por desespero ao acreditar que a mãe estava doente. O inspetor, porém, não demonstra qualquer compaixão. Para ele, os fatos falam mais alto do que as explicações. Sem conseguir convencer a autoridade naquele momento, Pedro pede autorização para conversar com Adriana. Quando finalmente fica frente a frente com ela, encontra uma mulher abatida, assustada e sem perspectivas. Pedro, o que vai ser de mim? A pergunta parte o coração do advogado. Mas ao contrário do que Adriana imagina, Pedro não pretende desistir. Ele garante que acredita em sua inocência e revela que já está preparando um plano para desmontar toda aquela farsa. Embora se recuse a explicar os detalhes, suas palavras devolvem à jovem um pouco da esperança que ela havia perdido. Enquanto isso, longe da delegacia, Pilar reúne seus aliados em uma conversa secreta. Convencida de que finalmente venceu a guerra contra Adriana, ela comemora a prisão da rival e fala abertamente sobre seus planos para colocar as mãos na herança de Arthur. O que ninguém naquela sala imagina é que Pedro está escondido no apartamento. Em silêncio, ele grava cada palavra. Quanto mais escuta, mais percebe que Adriana estava certa desde o início. Pilar Ulisses Silvana e os demais envolvidos não estão preocupados com justiça nem com a memória de Arthur. Tudo o que desejam é controlar a fortuna e o poder da família Brandão. Ao deixar o local com a gravação em mãos, Pedro sente que finalmente encontrou a arma capaz de virar o jogo. Mas o destino ainda reserva outra surpresa. Na mesma noite, ele recebe uma ligação misteriosa. Do outro lado da linha, uma voz afirma possuir informações capazes de provar a inocência de Adriana e revelar a verdade sobre a morte de Arthur. Pedro fica em choque quando descobre quem está falando. É Heitor Brandão, o filho desaparecido de Arthur. O homem que todos acreditavam estar longe para sempre agora afirma conhecer toda a verdade. Segundo Heitor, ele resolveu voltar porque chegou a hora de fazer justiça. Existe algo que ele viu naquela noite
e que pode mudar completamente o rumo da investigação. Pedro mal consegue acreditar no que está ouvindo. Durante anos, Arthur procurou desesperadamente pelo filho sem sucesso. Agora, justamente no momento em que Adriana mais precisa de ajuda, Heitor reaparece, trazendo segredos que podem destruir os verdadeiros culpados. Movido pela esperança, Pedro aceita encontrar o rapaz imediatamente. Pouco tempo depois, ele retorna à delegacia com um olhar diferente. Adriana percebe a mudança e pergunta se algo aconteceu. Então, o advogado revela que conseguiu provas contra Pilar, Dorothea e seus aliados. Mais do que isso, conta que recebeu informações de uma pessoa capaz de mudar toda a investigação. Quando Adriana escuta o nome de Heitor, fica completamente paralisada. Se o filho desaparecido de Arthur realmente sabe o que aconteceu naquela noite, talvez sua inocência esteja mais próxima de ser provada do que nunca. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. O que exatamente o Heitor testemunhou e por que seu retorno está deixando algumas pessoas tão desesperadas? Quando Adriana acredita que não existe mais saída para a situação em que foi colocada uma sequência de acontecimentos inesperados, começa a desmontar, peça por peça, a armadilha construída para destruí-la. Enquanto a jovem continua presa, sofrendo com a possibilidade de ser condenada por algo que jamais fez, Pedro corre contra o tempo para encontrar provas capazes de revelar a verdade e impedir que a injustiça vença. Depois da misteriosa ligação recebida durante a noite, o advogado aceita encontrar a única pessoa que talvez seja capaz de mudar completamente o rumo daquela história. Mesmo sem saber exatamente o que irá encontrar, ele sente que aquela pode ser a oportunidade que esperava há meses para provar a inocência de Adriana. Ao chegar ao local marcado, Pedro finalmente fica frente a frente com o Heitor Brandão, o filho desaparecido de Arthur. Durante alguns segundos, o advogado mal consegue acreditar no que está vendo. Afinal, durante anos, Arthur moveu céus e terras para encontrar o filho, sem jamais conseguir qualquer pista concreta. Tomado pela emoção e pela surpresa, Pedro tenta entender o que realmente aconteceu. Ele quer saber onde Heitor esteve durante todo aquele tempo e por qual motivo resolveu aparecer justamente agora, quando a família está mergulhada em uma guerra por poder, dinheiro e herança. A resposta de Heitor é surpreendente. Segundo ele, seu desaparecimento nunca foi exatamente um mistério. O próprio Arthur sabia onde ele estava. Na verdade, foi o empresário quem tomou a decisão de mantê-lo afastado, para protegê-lo das pessoas que sempre demonstraram interesse pela fortuna da família. Durante anos, pai e filho mantiveram contato longe dos olhos de todos, aguardando o momento certo para revelar a verdade. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. Pedro pergunta como Heitor pode afirmar com tanta certeza que conhece os detalhes da morte de Arthur. O homem então respira fundo e conta algo capaz de mudar toda a investigação. Na noite da tragédia, ele estava conversando com o pai por chamada de vídeo. Enquanto Arthur trabalhava em seu escritório, os dois falavam normalmente. Porém, a tranquilidade terminou quando uma pessoa entrou na sala e iniciou uma discussão cada vez mais agressiva. O tom da conversa aumentou rapidamente até se transformar em um confronto cheio de ameaças e acusações. Eu vi tudo, Pedro. Eu vi exatamente o que aconteceu com o meu pai. As palavras fazem o advogado ficar completamente imóvel. Heitor explica que o celular caiu durante a confusão, mas a ligação permaneceu ativa. Mesmo sem conseguir visualizar todos os detalhes depois da queda do aparelho, ele ouviu cada palavra daquela discussão e testemunhou os últimos momentos do próprio pai. A lembrança ainda o persegue todas as noites. Por muito tempo, ele permaneceu em silêncio tentando lidar com a dor e com a culpa. Mas agora, ao ver Adriana sendo usada como bode expiatório, decidiu que não pode mais esconder a verdade. Enquanto isso, na delegacia, Adriana continua vivendo momentos de profundo sofrimento.
A jovem não consegue parar de pensar na mãe, na família e em tudo o que perdeu desde a morte de Arthur. Apesar disso, as palavras de Pedro antes de sair deixaram uma pequena chama de esperança acesa dentro dela. Ao mesmo tempo, Pilar, Silvana, Ulisses e os demais envolvidos acreditam que finalmente conseguiram eliminar a principal ameaça aos seus planos. Convencidos de que Adriana permanecerá presa, eles continuam discutindo estratégias para controlar a herança e os negócios deixados por Arthur. Mas o que eles não sabem é que o jogo está prestes a virar. Poucas horas depois, o inspetor Paulo convoca todos os familiares para uma reunião urgente na delegacia. A notícia provoca curiosidade e nervosismo. Pilar tenta aparentar tranquilidade, mas algo dentro dela diz que existe um perigo se aproximando. Quando todos chegam ao local, encontram Pedro com uma expressão que ninguém esperava ver. Não é o rosto de alguém derrotado, é o rosto de alguém que finalmente encontrou a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. Antes que qualquer explicação seja dada, Pilar volta a atacar Adriana, insistindo que a fisioterapeuta é a verdadeira responsável pela morte de Arthur e que a tentativa de fuga prova sua culpa. Mas dessa vez Pedro não se cala. Com firmeza, ele acusa Pilar de ter armado toda a situação que levou Adriana para a prisão. A empresária reage imediatamente, chamando tudo de mentira e afirmando que não existe nenhuma prova capaz de sustentar aquelas acusações. É então que o advogado retira um gravador do bolso. O silêncio toma conta da sala. Diante do inspetor e de toda a família, Pedro coloca o aparelho sobre a mesa e reproduz a gravação feita durante a reunião secreta no apartamento de Pilar. A voz da própria empresária ecoa pelo ambiente. Todos escutam quando ela comemora a prisão de Adriana e admite ter usado a doença da mãe da rival para atraí-la para fora da cidade. Em seguida, as vozes de Ulisses e Silvana aparecem discutindo os benefícios que aquela armadilha poderia trazer para seus planos. O impacto é imediato. O inspetor Paulo fica revoltado ao perceber que uma denúncia falsa foi utilizada para manipular a investigação. Pilar tenta se defender. Silvana também. Mas nenhuma das duas consegue explicar o conteúdo da gravação. Mesmo assim, Silvana insiste que aquilo não prova quem matou Arthur. E é justamente nesse momento que a porta da sala se abre. O homem que entra provoca uma reação de puro choque. Heitor Brandão está diante de todos. Ulisses empalidece. Pilar perde completamente a segurança. Silvana sente o desespero crescer dentro de si. Com os olhos cheios de emoção, Heitor encara cada um dos presentes e afirma que Adriana é inocente. Em seguida, revela que testemunhou os acontecimentos da noite da tragédia através de uma chamada de vídeo com o próprio pai. O silêncio se torna absoluto. Todos aguardam a revelação que pode mudar tudo. Então, lentamente, Heitor levanta o braço e aponta diretamente para Silvana. Foi você quem empurrou o meu pai. A mulher entra em pânico. Ela tenta negar, tenta gritar, tenta convencer todos de que aquilo é mentira. Mas Heitor descreve detalhes da discussão que apenas alguém presente naquela ligação poderia conhecer. Segundo ele, Silvana exigia que Arthur entregasse a presidência da joalheria ao seu filho. Quando o empresário recusou e deixou claro que jamais faria aquilo, ela perdeu completamente o controle. Foi naquele momento que a tragédia aconteceu. Diante daquela revelação devastadora, Pedro olha para o inspetor Paulo e faz o pedido que Adriana esperava ouvir desde o início de todo aquele pesadelo. Com as gravações, com o testemunho de Heitor e com a verdade finalmente vindo à tona, o advogado exige a libertação imediata de Adriana e a prisão dos verdadeiros responsáveis por toda a conspiração. Depois de tantos sofrimentos, a justiça finalmente começa a alcançar aqueles que acreditavam que jamais responderiam pelos próprios crimes. Se você gostou desta história, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo capítulo,
Vamos acompanhar a reação de Silvana diante das acusações e descobrir quais serão as consequências da queda definitiva dos verdadeiros vilões da família Brandão.